Vídeo com sorrisão, digno de 7-1, porque esse foi o placar do Flamengo para cima do Sampaio Corrêa. Claro, a vitória muita gente já imaginava, eu particularmente falei isso aqui antes da partida, que o Flamengo tinha a obrigação de ganhar, e é sempre muito bom ganhar independentemente do nível do adversário, e o Flamengo fez aquilo que muita gente imaginava. Foi lá e goleou o Sampaio Corrêa por 7-1. Não esperava esse placar. O meu palpite foi 3-0. E o Flamengo fez seu dever de casa, inclusive passou de fase e agora vai pegar o Botafogo nas quartas de final do Campeonato Carioca, e a gente vai trazer as boas notícias além do placar nesse jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa. Tem também lateral esquerdo sendo contratado no Flamengo. Falaremos também do Alan, volante Alan, atualização sobre essa ida dele para o Corinthians. E tem também, galera, uma hipocrisia aí que a gente não pode deixar passar batido. Hipocrisia com o Flamengo. A gente vai contar já já que hipocrisia é essa, porque eu, particularmente, não vou deixar de falar sobre isso, eu acho importante. Isso não pode cair no esquecimento. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Antes eu vou começar com essa hipocrisia aí. Vamos lá, galera. Ontem, sábado, teve o jogo do futebol feminino, Palmeiras e Corinthians. Depois do jogo, a presidente Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu uma entrevista ao Sport TV. Inclusive, a jornalista era justamente a Renata Mendonça, a jornalista que trouxe informações sobre o estado do CFZ, onde o futebol feminino do Flamengo estava treinando. Aí depois o Zico fez duras críticas a essa matéria porque nada procedia, e o Zico respondeu a tudo, retrucou tudo, e ninguém falou mais nada, todo mundo ficou em silêncio. E ontem a Leila Pereira foi questionada sobre futebol feminino, justamente pela Renata Mendonça, jornalista, pelo Sport TV. E, gente, antes de mais nada, isso aqui não é uma crítica jornalista, não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu gosto muito da Renata Mendonça, acho ela uma baita profissional. A hipocrisia aí é o seguinte, porque a Leila Pereira falou justamente aquilo que o BAP havia dito. Só que o BAP errou em chamar uma jornalista, que eu não sei quem foi, ele não citou o nome, de nariguda. O BAP errou nisso. Não tem como passar pano para isso, gente. Isso é um erro do BAP. Só que esse erro do BAP acabou servindo de cortina de fumaça para o assunto principal, a pauta principal, que é: por que os clubes não investem tanto em futebol feminino? Existe uma cobrança tão grande de jornalistas que, inclusive, trabalham na emissora, que transmitem os jogos de futebol feminino, e a Leila Pereira falou justamente o que o BAP havia dito, que não adianta cobrar investimento apenas nos clubes, que todo mundo envolvido no esporte, inclusive a emissora, também deveria fazer mais investimentos. Eu estou trazendo para vocês de uma maneira resumida. A Leila Pereira falou isso e ninguém está falando nada. Vai ficar todo mundo em silêncio? É isso mesmo? Todo mundo vai ficar em silêncio? A Leila Pereira falou justamente o que o BAP disse. E aí ninguém vai falar nada, ninguém vai debater o assunto? Ninguém vai falar que a emissora também precisa fazer um investimento? Esse é o ponto. Isso para mim é uma hipocrisia, ninguém está falando nada. Inclusive quando o Zico rebateu a matéria, também ninguém falou nada. E eu nunca vi o Zico revoltado daquele jeito, de verdade. Ele estava muito revoltado. É porque eu nem tenho uma ligação com o Zico, mas eu sei que ele trata o CFZ como se fosse o filho dele. Então, e aí? Ninguém vai falar nada? Pois é, o presidente BAP novamente falou verdade, que ninguém havia comentado por conta do erro dele em xingar uma jornalista de nariguda, que eu não sei quem foi, e agora a Leila Pereira fala justamente o que o presidente BAP disse. Então, pessoal, não adianta ter cobrança só em cima dos clubes para ter um investimento maior no futebol feminino. Tem que ter cobrança em cima de todos, inclusive da emissora que transmite o esporte, que a gente sabe qual é. Dito isso, vamos falar agora de Flamengo e Sampaio Corrêa, só uma atualização envolvendo o Alexandre, jogador do Sampaio Corrêa, cenas fortíssimas, cara. O rapaz teve uma convulsão dentro de campo e o Sampaio Corrêa atualizou a situação dele. O atleta Alexandre foi atendido no Hospital Quinta Dó, passando por tomografia computadorizada. Não foi constatada nenhuma lesão cardiológica e nem neurológica. Ele se encontra na emergência e seguirá em observação por no mínimo 24 horas, aguardando ressonância magnética e exame de sangue. O clube acompanha o atleta e atualizará as condições clínicas assim que possível. Melhoras para o Alexandre, espero que fique tudo bem com ele. Repito, as cenas são fortíssimas. Alguns atletas até orando ali perto dele, cara, foi uma cena muito forte. Eu confesso para vocês que eu pensei até no pior, mas graças a Deus, ele pelo visto parece estar bem aí, está sendo acompanhado de perto pelos melhores profissionais possíveis. Galera, 7-1 é óbvio que tem que comemorar.
Ah, mas o adversário é fraco. Beleza, no Campeonato Carioca ninguém aplicou 7-1 em cima do Sampaio Corrêa. Mas a minha análise vai além aí do resultado. Primeiro, que como a gente diz no futebol, o Flamengo tirou aquela nhaca. Pronto, 4 jogos sem vencer, a cobrança muito grande, o Flamengo foi lá 7-1. Embora o Felipe Luiz na entrevista coletiva não estava comemorando bastante, ele sabe como é que funciona o futebol. E eu gosto desse tipo de postura, tá? Eu acho que o fato dele não estar 100% satisfeito é bom, é sinal que ele pensa em corrigir muita coisa ainda para o decorrer da temporada. Só que além do 7-1, a gente pôde ver as outras boas notícias. Samuel Lino jogando muito bem, Emerson Royal dando 2 assistências, Everton Araújo jogando muito bem, ou seja, jogadores conquistando a confiança. Ou melhor, reconquistando a confiança. No caso, o Emerson Royal seria a primeira vez que ele teria uma confiança alta no Flamengo. O Samuel Lino, importantíssimo para mim, é um jogador que vai render muito ainda nessa temporada. O Everton Araújo dando conta do recado na ausência de jogadores da posição, como Jorginho lesionado, Saul lesionado, volante Alan, perto de ir para o Corinthians. Enfim, a gente pode ver também o Paquetá jogando segundo volante. Essa para mim também foi uma outra boa notícia. Então, uma vitória extremamente importante para o Flamengo voltar ao caminho da vitória, voltar a ter confiança, voltar a ter paz com a torcida, porque independentemente do adversário, 7-1 é sempre um 7-1, né, cara? Uma goleada de impor respeito. E agora o Flamengo passa de fase, aquilo que parecia muito improvável aconteceu, o Flamengo passa de fase e ainda pode ser campeão no Campeonato Carioca, vai pegar o Botafogo agora nas quartas de final, o jogo provavelmente será disputado no sábado de carnaval, tá? No próximo sábado, e provavelmente, que ainda não está marcado, pelo menos, até a gravação desse vídeo. Eu, particularmente, odeio o jogo sábado de carnaval, me remete a um Flamengo e Resende. Nossa Senhora, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu lembro, sabe por quê? Porque eu fiz um cruzeiro, na época eu tinha 18 anos, fiz um cruzeiro, cheguei, o cruzeiro voltou para o Rio, justamente no sábado de carnaval, eu saí de lá, fui direto para o Maracanã, Flamengo e Resende, o Flamengo perdeu esse jogo. Mas enfim, vai ser isso, acho eu que o Felipe Luiz não vai dar tanta prioridade a esse jogo, porque esse jogo, sábado de carnaval, e no dia 19, quinta-feira, pós-carnaval, o Flamengo pega o Lanús lá na Argentina, pela Recopa Sul-Americana, e com todo respeito ao Campeonato Carioca, a Recopa é muito mais importante. Então, acho que a prioridade tem que ser o jogo na Argentina contra o Lanús. Então, essa pelo menos é a minha análise, que a boa notícia vai além do placar. Vai também a atuação de alguns jogadores que precisavam desse tipo de atuação para reconquistar a confiança. O Alacian, por exemplo, que já se despediu, voltou, ontem entrou bem, inclusive, méritos do jovem jogador. Mas enfim, essa é a minha análise. Para finalizar, galera, o Flamengo acertou a contratação do lateral esquerdo Ramírez, que estava no sub-20 do Mirassol. O detalhe é o seguinte, ele chega para reforçar o sub-20, mas ele está no último ano da categoria do sub-20. Ano que vem ele é obrigado a subir para o profissional, ou seja, é uma contratação que o Flamengo está pensando no futuro, a longo prazo. E é justamente numa posição, tanto a lateral esquerda quanto a lateral direita, estamos falando de posições carentes, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Então acho correto o Flamengo pensar no futuro. Fez uma contratação, a gente não sabe qual vai ser o futuro do Alexandre. O Vinha provavelmente vai ser comprado pelo River Plate. E o Ayrton Lucas é sempre essa incógnita. A gente nunca sabe se ele vai render, vai dar conta do recado. Eu particularmente não tenho uma segurança 100% no Ayrton Lucas. Volante Alan, muito próximo de ir para o Corinthians, só atualizando. Ontem, inclusive, ele nem relacionado foi. Mas outros jogadores também não foram. Os outros jogadores foram preservados. O volante Alan não veio jogando. Por que ele seria preservado? Não faz o menor sentido. Ele não foi relacionado, obviamente, por conta dessa negociação. Inclusive, os empresários do jogador querem resolver isso o quanto antes, porque eles estão extremamente satisfeitos porque querem o jogador atuando. O tempo está passando, o jogador não entra em campo, está perdendo oportunidade de performar numa outra equipe, no caso, o Corinthians. Lembrando, o Vasco demonstrou interesse, Fernando Diniz chegou a ligar para o jogador, mas nada andou. O Santos também fez isso, a gente trouxe essa informação no último vídeo, mas o Corinthians está na frente, até porque o Dorival Júnior ligou ele para o jogador 2 vezes, bateu um longo papo com o jogador e quer ter o jogador, e o jogador quer ir para o Corinthians. A gente vai trazer mais atualização assim que o martelo for batido, o jogador viajar, a gente traz aqui pra vocês, beleza? Fala, cachorrado, beleza? Mais um vídeo de notícias aqui pra você ver, cara, tentei nada sobre tudo e tá sendo falado do maior clube do Brasil. Combinado, a gente sabe que o Flamengo é o maior time do mundo, então peço humildemente pra você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando também o sininho das notificações pra ficar sempre atualizado nas últimas informações do maior clube do mundo. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo, vamos com tudo pra cima. Tchau, 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 tchau.